região é que tem menor cobertura florestal, né, no estado do Rio, né? É a que tem menos. E a do Espírito Santo é uma das que tem também. Não é, eu acho, a que tem menos, mas que bate ali junto. Então, casamento meio, né, complicado, né? A menor e a quase, né? E outra coisa, essas áreas que o senhor citou, né, são as questões do Código Florestal também, né? Exatamente. Que, então, assim, pelo menos se a gente conseguisse cumprir, né, o que estava ali, já era um bom começo, né? Bom, Sofiati, primeiro é uma honra estar aqui no mesmo espaço com o senhor, ex-historiador, eu também como historiador e um fã do senhor, e coordenador da ONG Redi, uma ONG que inspirou muito no legado, né, do Projeto Managé e já tivemos, né, conversas sobre isso, enfim. E aí eu quero trazer três questões, alguns não tanto questões, mas mais mesmo assim, saber apontamentos do senhor. O primeiro é sobre as planícies alagadiças do Itabapoana, né, a partir da última cachoeira, que são em torno de 60 quilômetros rio até a sua foz, né, e de uma região que é maravilhosamente linda, né, na época de cheia, que é uma abundância de vida. A ONG tem feito trabalhos lá, junto a pescadores, de Lagoa Feia, mais que tudo, Barra do Itabapoana, Marabá. Eu queria, assim, que o senhor fizesse um pouquinho, assim, um apanhado geral dessa região, né, trazendo também um pouco da questão da presença outrora dos povos originários ali, com relação aos sambaquis, que ainda estão lá, tem vestígios de sambaquis, e o impacto, né, que o Porto Central vai estar trazendo perante a toda essa riqueza que ainda persiste, é resiliente nesse território. Uma segunda questão pega um pouco a historiografia. Queria saber do senhor, assim, se existe algum limite na historiografia, né, para estar trazendo os sujeitos da natureza como agentes historiográficos. Pensando até mesmo na perspectiva da visão originária sobre esses sujeitos da natureza, né, enquanto seres que criam junto com a humanidade, né. E por fim, uma última questão, queria que o senhor que está em Bom Jesus, gostaria muito que o senhor, recentemente nós tivemos lá em Natal, no Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, representando Itabapoana, e dialogamos com a Ana sobre a perspectiva de comitês Bacia Federal para Itabapoana. E eu queria que o senhor desse uma palavra, assim, para nós aqui, bonjesuenses, né, sobre o protagonismo que o município desempenha nesse caminho, enquanto o município que está todo ele na bacia, que representa um peso político maior nesse contexto da bacia hidrográfica. Então, queria que o senhor desse algumas palavras nesse sentido. Obrigado. Vamos lá, eu ver se eu dou conta, né? Dou conta. Primeiramente, com relação às áreas úmidas, esses banhados, esses brejos, o que eu diria é que, se a gente examinar no conjunto, toda essa região entre o Rio Macaé e o Rio Itabapoana era povoado por esses brejos, esses banhados, esses alagados, que na verdade eram muito ricos em flora, fauna e quer dizer, representava, quer dizer, tinha importância na manutenção de lençol freático, na importância climática, em vários aspectos. Esses rios, o Paraíba, o Macaé, o Itabapoana, desciam da serra e essas águas eram acumuladas na parte mais baixa, né? E a gente vai verificar que o trabalho todo, a partir de 1934, até antes, mas 34 especificamente, quando foi criada a Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense, começou a atuar em 35. Essas áreas eram consideradas muito perigosas, muito causadoras de doenças, né? Na verdade não era isso. Na verdade, tem muito mosquito. O mosquito não pousa onde tem peixe. Se pousar, o peixe come. Vai pousar em garrafa que está no fundo de quintal,
em canteiro, em pneu, que está largado lá. Então houve um trabalho sistemático de destruição dessas áreas sob essa alegação. Eu não vou dizer que era má fé, não, era a concepção de época. Essas áreas atrapalham a economia, essas áreas causam doenças. Então nós queremos plantar cana, mas acontece que o solo está embaixo da água. A gente tem que drenar isso tudo. Então houve todo um projeto muito grandioso de eliminar. Então esse projeto foi abandonado e as áreas estão voltando. Eu diria que essas áreas têm que ser rigorosamente protegidas, têm que ser preservadas. E inclusive um último levantamento que foi feito na segunda década do século pela Coptec mostrou o seguinte: drenar não mais. O que foi drenado, o que não foi drenado permanece. Eu diria até mais, o que puder voltar, volte, né, pela importância que essas áreas têm. Mas aí eu não sei se, de uma certa maneira, eu estou tomando a defesa dessas áreas úmidas, desses brejos, desses banhados que fazem parte da bacia do Itabapoana. Assim como, por exemplo, eu acho que nenhuma barragem mais no Rio cabe. Não comporta mais o Rio, Deus acredita que dá. Eu acho até que algumas podem ser desativadas, sabe? Porque é grande. Segundo, não sei se atingi tudo, mas eu conheço alguns desses banhados, conheço vários outros, até Macaé, sei que eles são muito importantes ainda, né? E que é melhor tê-los do que não tê-los. O que está acontecendo aconteceu com a drenagem excessiva? A língua salina está avançando. Está entrando, isso não se levou em consideração. O interesse imediatista, ou então o interesse científico que não contemplava essa questão. Mas então essas áreas, eu faço a defesa enfática da manutenção, da proteção dessas áreas e do fim das represas, das barragens na bacia do Rio Itabapoana. Vamos buscar outros caminhos para atender a economia, não mais fazer barramento de rio. Segundo, a sua pergunta foi sobre, sim, bacia hidrográfica. Eu acho que o Rio Itabapoana é um rio que em toda a sua extensão está entre Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então ela não pode ter assim, um comitê de bacia do lado do Rio e um comitê de bacia do lado do Espírito Santo, e não sei se existe algum em Minas Gerais. Que geralmente o tratamento não vai ser um tratamento igualitário, centralizado. Então aqui caberia muito bem, quando eu falo que tem que se desligar da RH9, que é do Rio Baixo Paraíba, e ter um tratamento específico para a bacia do Rio Itabapoana em toda a sua extensão, com um comitê só, e não 2 ou 3 comitês. Eu acho que isso tem que ser retomado, porque, segundo o pessoal lá da Baixo Paraíba, o comitê aqui não se sustentou e pediu para entrar na RH9. Deixou de ser RH10. A coisa era pior, sabe? A divisão original do Rio de Janeiro, em 7 regiões hidrográficas, era sofrível. A gente conseguiu mudar isso em Quissamã, em 2007. E a terceira, sobre a historiografia, né? Eu diria que, para a gente, eu acho que um dos fundadores da historiografia ligada à questão ambiental foi um francês chamado Emmanuel Leroy, lá do Rio. Escreveu um livro chamado História do Clima desde o ano 1000. Mas é um livro muito voltado para a Europa e não foi traduzido para o português ainda. Ele tem outros textos menores que já mereceram tradução. Mas aqui ele está estudando as mudanças climáticas naturais na Europa. Aí vai até 1950, quando ele fala, agora já a coisa está mudando. Agora o clima está sendo alterado não mais naturalmente, mas por ação humana. Um outro é o Warren Dean, que escreveu A Ferro e Fogo, a história da destruição da Mata Atlântica. Eu acho esse livro ainda fundamental para a gente, embora
é claro, pesquisam, aí falam, não, esse livro não serve mais. Não, a gente tem que considerar que serve. Serve sim, o autor era competente, o autor era empenhado, o autor escreveu o que ele podia escrever na época dele. E, então a gente toma ele como base, eu continuo tomando como base. O Zé Augusto Pádua também tem um livro sobre a Ferro e Fogo, não, a história da destruição a Ferro e Fogo. É um livro sobre um sopro de destruição. E que aí é um trabalho de gabinete. O historiador ambiental tem essa dupla faceta. Ele pode trabalhar no gabinete apenas, usando documentos escritos, mapas, e pode também trabalhar do lado externo. Ou seja, ele vai ao ambiente que está afetado e o ambiente passa a ser um documento. Além de sujeito, passa a ser um documento. A minha história é essa. Atualmente não tanto, porque sabe como é que é? Velhice, né? Vai impedindo a gente de fazer as coisas todas que a gente fazia antigamente. Mas eu era muito atrevido. Eu ia nos lugares, ali não pode entrar não, porque é um lugar muito perigoso. Eu ia lá, via, aqui tem por exemplo, usar os 5 sentidos, ou os 4 sentidos, ou os outros sentidos, além do que Descartes achou que eram os ideais. Visão e audição. Eu acho que o tato, o olfato, o paladar entram nas pesquisas que eu faço, ou que fazia pelo menos. Então isso é um instrumento de análise, um instrumento de conhecimento, usar o corpo todo para o conhecimento da realidade. Então o Sopro de Destruição é um livro em que ele analisa 150 documentos produzidos no final do século, a partir do final do século XVIII, durante todo o século XIX, com realce para José Bonifácio e Joaquim Nabuco. Ele mostra que esses 2 autores alertavam no século XIX quanto ao perigo do desmatamento e do uso indevido das águas. E o José Bonifácio era bem crítico quanto a isso. A gente pode transformar o Brasil num deserto da Líbia. O deserto da Líbia era o deserto do Saara, era conhecido no século XIX, né? Então, olha, a bibliografia é bem grande, sabe? Eu vou me limitar a apontar esses 3 inicialmente, porque há outros mais, mas acontece que eu confesso que eu estou meio insatisfeito com a academia. Quando eu pego os artigos que me mandam, é que eu leio lá, a pessoa faz uns recortes que não são naturais. Eu participei de uma banca que a pessoa pegou uma lagoa e abordou a lagoa só nos dias atuais. Se abordou só um pedaço da lagoa, eu falei, mas as outras partes da lagoa são importantes para você ter uma compreensão dessa lagoa. Aí o orientador falou, eu quero que você fale mais sobre isso, que eu quero... É quase assim, estou desafiando para ver se você está falando com razão. Eu falei, olha, essa lagoa não pode ser explicada se não levar em consideração as outras lagoas laterais, o contexto todo. Então, eu não vou dizer que a pessoa faça uma dissertação de mestrado abordando as lagoas todas, mas pelo menos levar em consideração que sem as outras, essa aqui fica difícil de explicar. Só isso. Uma introdução como essa, não é pegar um pedaço da lagoa e falar, a lagoa a qualidade da água é essa aqui, o teor de ferro é esse, não sei o que, quer dizer, fica uma coisa muito técnica que não tem me agradado. Mas se vocês me desculpem, porque eu sou de uma fase analógica do conhecimento, sabe? Não sou da fase digital. Então, conhecimento para mim é alguma coisa que tem que ser mais global, mais abrangente, mais contextualizado. Então eu diria que há muita monografia circulando. Agora, sobre teoria e metodologia em história ambiental, a gente tem pouco ainda, tem poucas pessoas trabalhando com isso. Ou as pessoas então trabalham com isso colocando logo no objeto de pesquisa. Também eu consultei isso, mas a gente vai ver também são trabalhos monográficos, são trabalhos gerais, trabalhos que dão embasamento teórico para a gente. Daí eu acho que esse embasamento é fundamental para a gente evitar, assim, cortar o ambiente, quer dizer, reduzir o ambiente a um espaço que não é o dele,
apenas, né, que é mais do que isso, e para a gente também não falar muita bobagem, que não tem falado demais. Até porque, por que isso acontece? Só para terminar. Por quê? Porque a gente tem a pressão do relógio, a gente tem a pressão do currículo Lattes, a gente tem que acabar aquilo em um determinado tempo, a gente, tá certo, tem que ter prazo, mas um prazo muito mínimo não dá, a gente quer pontuar no currículo Lattes, né? E aquilo é fundamental, então não importa muito o conhecimento que a gente traga. E a terceira questão era, ou já falei sobre as três? Não, falta uma. Você perguntou com tanto detalhe que eu esqueci. A memória está enfraquecendo. Acho que o senhor respondeu hoje. Talvez essa última questão só pedir para trazer uma reflexão sobre a historiografia do ponto de vista da contribuição dos povos originários também, dessa visão. Sim, os povos originários. Dessa visão sobre os sujeitos da natureza que os povos originários trazem. Olha, é claro, a gente não pode esperar que esses povos tenham uma abordagem científica ocidental do mundo. A abordagem era outra. Alguém aqui saberia me dizer quantas espécies de abelha nativa conhecem? A gente geralmente não, nativa no Brasil, nesse recorte que inventaram chamado Brasil. A gente não sabe. A gente sabe da abelha africana, da abelha europeia, da abelha africanizada, mas africanizada porque ela cruzou com a abelha africana, cruzou com a europeia e deu esse tipo, que é muito feroz, que é muito venenoso, você sabe? Já está aí o uruçu, né, outras mais. Agora, nem eu vou me atrever a dizer que eu sei. Olha, eu vi que os índios Caiapó conheciam 55 espécies de abelhas nativas. Eles tinham um conhecimento científico, eles eram assim, considerados o Linneu da América, porque eles conheciam detalhe por detalhe. Reparem, existe ciência nisso? Existe. Eu encontrei um riacho no Espírito Santo que me interessou e eu perguntei para as pessoas que moram do lado dele, qual é o nome desse riacho? O povo trata de riacho. O povo trata de córrego, ninguém sabia o nome dele. Eu garanto que os povos nativos conheciam, davam um nome a cada curso d'água, por menor que ele fosse. Então eles tinham um conhecimento que nós perdemos, eles tinham um conhecimento que nós não levamos em consideração. Então eu acho que estudar esses povos que ainda existem, ou pelo que eles deixaram, é fundamental para a gente recuperar uma visão de uma certa maneira perdida, ou recuperar modos de vida que a gente compartimenta muito. Os estudos recentes sobre a Amazônia estão mostrando um quadro extremamente complexo. Você fala, são povos primitivos, são povos primários. Não, nada disso. Eles produziam terra, eles sabiam como manejar peixes. Na ilha de Marajó, por exemplo, quando havia cheia e a água caía em certos remansos, eles barravam e criavam o peixe que entrou ali. Então eles tinham, é claro, até o próprio Marx falou isso, que o capitalismo não podia nunca nascer na América, porque aqui a natureza segura a mão do homem como numa andadeira, quer dizer, como aquele carrinho que se usava antigamente, que não se usa mais. Pelo menos eu não vejo meu neto mais novo usar, está aprendendo a andar. E saía empurrando com aquela rodinha para aprender a andar. Aí hoje em dia não, deixa cair, deixa levantar e deixa andar. Mas a gente está vendo pelas pesquisas, está certo, a gente no século XIX fala isso. Só poderia ter nascido na Europa, porque lá as condições ambientais são muito ingentes, então isso estimula um processo de economia novo. Não, aqui está certo, aqui não apareceu o capitalismo. Isso é um grande choque. Isso é um grande choque. Os europeus chegam aqui, encontram os povos nativos e falam, olha, só para concluir, um relato que o Jean de Lery faz no século XVI, de um encontro que ele teve com um cacique idoso já, Tupinambá.
Esse é antológico. E o Léry que está narrando, então deve ser mentira. Porque o cacique não ia narrar isso, não usava escrita nossa. O cacique perguntou, vocês dizem que vem de muito longe, né? Atravessa esse mar todo, que vocês dizem que é uma coisa imensa, que leva muitas semanas navegando até chegar aqui. Tá, aí é isso mesmo. Aí vocês chegam aqui e vêm pegar para o Brasil. Aí eu pergunto, para que vocês pegam tanta quantidade? A gente pega em quantidade porque na Europa a gente tira a tinta que essa madeira tem para usar no tingimento de tecidos. Tecido, o que é isso? Aí o Léry mostrou, tecido é isso aqui, esse pano que eu estou usando aqui. E vocês pintam isso? Sim. Olha, aqui a gente pinta também com papo, sem precisar derrubar para o Brasil. E vocês precisam de tanto assim? Por quê? Porque lá a gente tinge, produz em grande quantidade e vende para as pessoas. Vender, o que é isso? Vender é a gente dar o produto e a pessoa dá isso que está aqui, que é a moeda. Aí pegou moeda na língua, isso se come. Para que serve isso? Não, isso aqui serve para a gente ir acumulando. Tá, tudo bem. Ou por acaso vocês não morrem na rua? Todos lá morremos, como vocês aqui morrem também. Pois é, se vocês morrem e tudo acumulado, esse dinheiro fica para quem? Fica para o filho da pessoa. Sim. E ele faz o quê? Ele aumenta mais a quantidade. E depois, quando ele morrer, aí ele deixa para o filho dele. E assim adiante. Aí o cacique falou, aí o Léry previne mesmo. Esses índios são terríveis, eles não aceitam resposta simples, eles querem sempre uma resposta completa. Aí, olha, acabei de acreditar que vocês são loucos. Vocês são loucos porque o que eu preciso hoje a natureza me dá. Eu não acumulo nada para deixar para o meu filho. Porque a natureza vai dar para ele a mesma coisa que me deu. E para o meu neto também vai dar a mesma coisa. Então, nesse diálogo tão simplório, a gente vê duas visões de economia completamente diferentes, né? Uma visão que não pretendia acumular nada, e o pau-brasil para eles não significava nada, precisava de um genipapo para pintar pena, suficiente, e uma visão de mundo voltada para o acúmulo de riqueza, para o enriquecimento, né? Para uma coisa que a gente está lá até hoje nisso e não sabe onde é que isso vai parar. Quando a gente pensa melhor, ele fala, que loucura é essa? Das pessoas quererem dinheiro, acumular dinheiro, financiarizar o mundo todinho, transformar tudo em mercadoria, transformar a natureza em mercadoria, destruir tudo e acabar com as bases da atividade que está sendo praticada sobre a natureza. Então, por isso que eu acho muito interessante a gente conhecer os hábitos dos povos, o modo de vida desses povos que habitaram por aqui, até porque a gente conhece muito pouco.